Pessoal, então eu começo esse vídeo com dois comentários que eu já apresentei em vídeos anteriores. O primeiro deles é relativamente à importância de se estudar a respeito da origem do coronavírus, porquanto comparando o SARS-CoV-2 humano com aqueles presentes em animais que infectam animais hospedeiros intermediários, pode-se inferir a respeito da estrutura do coronavírus, do SARS-CoV-2, com o objetivo do desenvolvimento de uma vacina. O segundo comentário que eu fiz é de que ainda há tempo para se desenvolver uma vacina efetiva, que apresente utilidade, que apresente imunidade referentemente ao coronavírus. E a propósito disso, eu não estranhei a Merck, essa grande indústria farmacêutica americana, ter entrado recentemente nessa corrida para o desenvolvimento dessa vacina. E essa afirmação, ela teve como base o fato de que, sob a minha óptica, grande parte das vacinas, ou a maior parte das vacinas, elas têm como base a molécula inteira da glicoproteína. Glicoproteína molécula essa que nós sabemos que apresenta de permeio mutações essas que comprometem o desenvolvimento de uma vacina. E eu até comentei, olha, com base nesse estudo comparativo entre a estrutura da glicoproteína do SARS-CoV-2 humano comparativamente, por exemplo, do pangolim, basicamente a única parte da estrutura que não está presente no pangolim, que é uma característica do SARS-CoV-2 humano, é a região de clivagem. De maneira que, sob a minha óptica, eu inclusive sugeri que se desenvolvesse uma vacina tendo como base única e exclusivamente essa região de clivagem e as cercanias dessa região introduzida de permeio ao DNA ou ao RNA de vírus, como por exemplo o vírus do HPV, do papiloma vírus humano, ou então de outros micro-organismos, como por exemplo relacionados com a tuberculose. De maneira que, nesse contexto, eu sugeri o desenvolvimento dessa vacina. E, em consonância com essas afirmações, com esses comentários que eu já apresentei em vídeos anteriores, nesse vídeo de hoje eu comento relativamente à detecção dessa mutação presente na glicoproteína do coronavírus, na glicoproteína spike do coronavírus, e que também se localiza nas proximidades dessa região de clivagem entre os centros conformacionais S1 e S2 dessa glicoproteína do SARS-CoV-2, que relativamente ao desenvolvimento de uma vacina vem a complicar o desenvolvimento das vacinas que já estão em fase de triagem clínica, porquanto tais vacinas consideram nessa posição 614, onde foi identificada essa mutação do ácido aspartico para a glicina, a grande maioria dessas vacinas tem como base a cepa D614, que apresenta nessa posição o ácido aspartico. Contudo, recentemente, trabalhos apontam essa mutação do ácido aspartico para a glicina nessa posição 614, além do que, nas proximidades também, nesse mesmo epítope relacionado com essa mutação, também têm sido identificadas outras mutações, outras variantes dessa mutação que complicam ainda mais o desenvolvimento de uma vacina. De maneira que eu ressalto novamente que
ainda há tempo para se desenvolver uma vacina que realmente apresente uma imunidade efetiva contra o coronavírus e que seja mais duradoura ou mais efetiva do que as que atualmente estão sendo desenvolvidas. E é nesse contexto que eu apresento as implicações dessa mutação D614G, que nós já vimos em vídeos anteriores, agora relativamente ao desenvolvimento de uma possível vacina. Tendo feitas essas considerações iniciais em tela, nós apresentamos essa publicação publicada em pré-edição no bioRxiv dos professores Danilowski, Zarko Danilowski e colaboradores da Universidade do New York Genome Center em New York, nos Estados Unidos, ou seja, do Departamento of Biology da New York University em Nova York, cujo e-mail do autor correspondente também é apresentado em tela. Ressalto novamente que essa publicação é uma pré-edição do texto original que necessita, melhor dizendo, para sua publicação, de uma confirmação por seus pares, ou seja, esse trabalho necessita ser repetido por pesquisadores independentes. Basicamente, esse trabalho que é ressaltado em tela, ele vem a confirmar o trabalho apresentado por Korber e colaboradores do Departamento de Biologia Teórica, Biofísica e Biologia Teórica de Los Alamos, no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, conjuntamente com a Universidade de Duke, também nos Estados Unidos, em que os autores, cujos dados são apresentados em tela e que foram extraídos dessa publicação também ressaltada em tela, basicamente eles confirmam os achados referentemente a essa mutação de ponto detectada no SARS-CoV-2, na glicoproteína em forma de spike, em forma de espinho, que se projeta da couraça da membrana lipoproteica bilipídica que envolve o RNA do SARS-CoV-2. Basicamente, assim como os professores Korber e colaboradores, os professores autores desse trabalho, eles identificaram na fase inicial de disseminação da pandemia, ou seja, nos meses de janeiro e até o final de fevereiro, um predomínio dessa cepa D614, ou seja, do SARS-CoV-2 apresentando nessa posição 614 nessa mutação de ligação entre os centros conformacionais S1 e S2 dessa glicoproteína, a presença do ácido aspartico dessa cepa D614. Já a partir do final de fevereiro, início de março, passou a predominar essa cepa apresentando a glicina em substituição ao ácido aspartico nessa região de ligação entre, ressalto novamente, as unidades conformacionais S2 e S1 da glicoproteína em forma de spike, ilustrada em tela em
amarelo. De maneira que em azul é ilustrado a cepa D614, que predominou até o final de fevereiro, ressalto novamente, e a partir do final de fevereiro, início de março, a cepa passou a predominar, a cepa G614, ilustrada em amarelo. Também os autores desse trabalho encontraram uma correlação positiva entre a presença dessa cepa G614 com o percentual de casos de mortalidade, de fatalidade, correlação essa que foi considerada estatisticamente significativa, porquanto apresentou um P de zero, uma probabilidade de 0,04, ou seja, inferior a 0,5%. Também os autores desse trabalho, eles constataram que relativamente ao número de pacientes com Covid-19, o número de casos que apresentaram essa variante 614, ela foi, G614, ilustrada em amarelo, ela foi maior, foi de 314 comparativamente aos 133 casos dessa cepa D614, ilustrada em azul. De maneira que eu entendo que possivelmente na correção para a publicação final, o tamanho dessa coluna em amarelo irá superar essa coluna em azul celeste, em verde, constatada pelas universidades de Sheffield e pela Universidade de Washington, que também apresentou um número de casos, 407, maior do que o número de pacientes, 407, ou seja, o número de casos referentemente a essa cepa 614 ilustrada em amarelo, maior do que o número de casos, 401, referentemente a essa cepa D614. Ressalto novamente que, se eu não tiver me enganado referentemente à interpretação desses dados, essa coluna em amarelo deverá ultrapassar essa coluna em verde, em azul celeste, na publicação em definitivo. De maneira que, sem entrarmos em detalhes referentemente à metodologia utilizada pelos autores nesse estudo, cuja referência também é apontada em tela, ressalto novamente, basicamente esse estudo constou de você utilizar as diferentes cepas, ou seja, as duas cepas do SARS-CoV-2, apresentando a proteína spike com o ácido aspartico na posição 614 e a proteína spike contendo a glicina na posição 614, e cultivar essas duas cepas em células do fígado, do pulmão e do intestino. Basicamente, os resultados são apresentados em tela por meio da fluorescência, em que se constata que, de fato, o maior número de células foi obtidas por meio da transfecção dessas células, desses diferentes órgãos, fígado, pulmão, intestino, pela cepa contendo a mutação, a glicina, na posição 614, conforme é ilustrado em tela pelos gráficos em que se compara a quantidade de células infectadas por essa cepa em amarelo, que sinaliza essa proteína spike contendo a mutação, a glicina, na posição 614, comparativamente
a curva ilustrada em azul, celeste, em verde, que retrata a proteína spike contendo o ácido aspartico na posição 614. E quando se analisa os gráficos referentemente aos diferentes tecidos, se constata que, de fato, a cepa contendo a glicina, a mutação G614, glicina no lugar do ácido aspartico, nessa posição 614, foi predominante nos 3 tecidos, na cultura desses 3 tecidos, com esse tipo de cepa que foi predominantemente superior à transfecção, referentemente à cepa contendo a proteína spike com o ácido aspartico na posição 614, ressalto novamente, cujos gráficos em tela, referentemente a essa cepa G614, são ilustrados pelo triângulo. Neste contexto, para ilustrar a importância da detecção dessas mutações na estrutura do coronavírus, do SARS-CoV-2, nós apresentamos em tela o trabalho de pré-publicação, ou seja, um trabalho publicado no www.preprints.org, que não foi ainda submetido à revisão pelo corpo editorial. Esse trabalho ele foi elaborado em instituições da cidade de Nova York, institutos de pesquisa na cidade de Nova York e em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. O autor é o professor Takahiko Koyama e demais colaboradores. De maneira que esses autores eles ressaltam a importância da emergência do aparecimento dessas variantes genéticas, dessas mutações de ponto envolvendo a estrutura do coronavírus, as diferentes estruturas do coronavírus, referentemente ao desenvolvimento de vacinas e anticorpos contra o SARS-CoV-2. E os autores eles ressaltam que, basicamente, o desenvolvimento de uma vacina ou de um anticorpo ele depende de epítopes localizados nas diferentes estruturas do coronavírus, na proteína spike, na membrana, no capsídeo, dentre outras, que são capazes de induzir as células B, as células auxiliares T, a promoverem diferenciações celulares na direção dos plasmócitos e originarem a produção de anticorpos. De maneira que em tela nós apresentamos uma tabela elaborada pelos autores em que eles tornam claro a presença dessas diferentes mutações ressaltadas em vermelho, a localização das mutações ressaltada em vermelho, afetando as células B e as células auxiliares T. De maneira que que essas mutações elas envolvem proteínas localizadas em diferentes estruturas do coronavírus, do SARS-CoV-2, entre as quais a proteína spike, a membrana, o nucleosídeos, dentre outras proteínas presentes nessa estrutura do coronavírus. E que uma das mais frequentes, como ressaltado já pelo trabalho do professor Korber e nesse trabalho que nós apresentamos nos slides anteriores, é essa mutação denominada G614,
D614G, em que ocorre a substituição, a mutação, a substituição do ácido aspartico para glicina. É importante ressaltar que, em decorrência dessa mutação e também pelo fato de que muitas das vacinas e anticorpos que estão sendo desenvolvidos contra o SARS-CoV-2, eles tiveram como base justamente essa cepa denominada de D614, contendo o ácido aspartico, de maneira que grande parte dessas vacinas podem não proporcionar uma imunidade duradoura frente a essa outra cepa denominada G614. Isto posto, os autores também nos propiciam uma ideia do percentual dessa mutação encontrada na época dos estudos, na época em que esse estudo foi realizado. E nós podemos extrair dessa tabela que, basicamente, referentemente ao Brasil, eu ressalto novamente, dos 13, a despeito dessa amostra ser bastante reduzida, mas das 13 amostras estudadas de pacientes brasileiros, 8 apresentaram essa mutação D614G. Em comparação, por exemplo, com a Alemanha, que das 9 amostras, somente 2. Então, esse é um dado que eu ressalto novamente, que eu já comentei em vídeos anteriores, que basicamente esse dado ele contrasta com a afirmação, com um estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, conjuntamente com a Universidade de São Paulo, se não estou enganado, ou uma outra instituição brasileira, se porventura não tiver sido a Universidade de São Paulo, que me desculpe, mas o fato é que a determinação gênica do primeiro caso brasileiro que foi atribuído a sua semelhança ao coronavírus, ao SARS-CoV-2 que infectava a população alemã, não é condizente com a realidade. Já naquela época, apresentava diferença para uma clonagem de uma cepa com características mais agressivas com essa mutação G614, ao contrário do que predominava na Alemanha naquela época, que era a cepa D614. Nesse vídeo nós apresentamos as implicações da detecção dessa mutação D614G, ou seja, a mutação decorrente, uma mutação de ponto decorrente da substituição na posição 614 do ácido aspartico para glicina. Mutação essa que adquire relevância não somente clínica, referentemente ao desenvolvimento de anticorpos, de uma vacina, como também relacionada com uma possível maior infectividade atribuída às cepas do coronavírus apresentando essa mutação. Além do que, no contexto atual da pandemia, da epidemia que se desenvolve no Brasil e que apresenta-se ainda em direção crescente ao pico, ao platô que ainda não foi atingida, ressalta-se que as duas vacinas que estão sendo testadas na população brasileira, essas duas vacinas elas tiveram o seu início, o seu desenvolvimento inicial, as suas fases clínicas 1 e 2, no contexto de quando predominava na pandemia em nível mundial
sendo que uma delas é oriunda da China, quando predominava a cepa com a presença do ácido aspartico na posição 614, especialmente nas cepas do coronavírus, do SARS-CoV-2, oriundo de Wuhan. De maneira que, considerando essa mutação, é de se esperar, ou melhor, é de não se esperar uma imunidade duradoura referentemente a qualquer uma dessas duas vacinas que estão sendo testadas atualmente no Brasil, seja essa oriunda da China, seja aquela oriunda da Inglaterra, desenvolvida pela Universidade de Oxford. De maneira que, no contexto da emergência dessa mutação, eu não vislumbro uma possibilidade de uma imunidade mais duradoura referentemente ao desenvolvimento dessas duas vacinas, ao teste com essas duas vacinas. De maneira que ainda há a possibilidade, há tempo de se desenvolver uma vacina eficiente relativamente ao coronavírus, uma vacina que, como eu já mencionei em vídeos anteriores, que sob a minha óptica tem que priorizar como epítope a região de clivagem existente entre as unidades conformacionais S1 e S2 da glicoproteína spike, bem como a região circunvizinha, além de considerar as mutações que estão sendo identificadas nas proximidades dessa região. De maneira que ainda há tempo para se desenvolver uma vacina eficiente, que seja eficiente. Lamentavelmente, no contexto das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, eu ressalto novamente que eu não vislumbro com entusiasmo um resultado de uma imunidade duradoura referentemente a essas vacinas.